Bom dia, turminha da 301. Boa tarde, turma 302. Vamos lá para a nossa aula de hoje. Aula de língua portuguesa. Mais uma aula de língua portuguesa do quarto bimestre. Nós vamos estar sempre usando o nosso livro nas aulas de língua portuguesa também, turma. Vamos lá, peguem lá o livro de vocês, o nosso livro Ativamente. Coloquem lá na página 25. Lá na página 25 vai estar falando sobre a nossa aula de hoje. Vou estar mostrando aqui para vocês qual é a nossa aula de hoje. A nossa aula de hoje vai ser sobre sujeito e predicado. A tia vai estar explicando agora para vocês. Sujeito e predicado. Peguem lá o livro. Vamos lá para que a tia possa começar a explicar essa aula de hoje aí. Acompanhando com a tia Raquel, hein? Vamos lá. Aqui no livro de vocês, na página 25, nós temos essa frase aí, ó. A criança abriu a porta. Vou colocar aqui para vocês verem essa frase aqui. A criança abriu a porta. Nessa frase, a criança abriu a porta. A criança é o sujeito. Abriu a porta é o predicado. Agora eu vou estar explicando aqui para vocês o que é o sujeito. Está aqui na página 25. Acompanhem aí com a tia. Vamos lá. O que se diz sobre esse ser ou coisa? Quando fala, é um ser ou uma coisa a respeito de que está sendo falado. Como, por exemplo, um ser que eu posso estar falando, ou alguma coisa, um objeto eu posso estar falando, um animal, uma fruta. Se eu estou falando de uma fruta, é um sujeito. Se eu estou falando de um objeto, eu posso estar falando de um animal, de uma pessoa. O pronome, os pronomes também podem ser um sujeito. O substantivo também pode ser um sujeito. Na frase, a porta. A porta, quando eu falo porta, porta é um objeto. Eu falo a porta é o sujeito. Depois que eu falei da porta, tudo aquilo que eu estou falando da porta, tudo aquilo que se diz de respeito à porta é o predicado. E no predicado, ele tem um verbo, ele pode começar por um verbo. Na parte do predicado, ele tem o verbo. O verbo aí nessa frase, a criança abriu a porta. O verbo aí é abriu. O verbo é abriu. O predicado é abriu a porta. Essa frase nós temos aí na página 25. E aí está falando o predicado, no caso, é o que eu falei para você. É tudo aquilo que eu estou falando do sujeito. Vou dar um outro exemplo para vocês. O bebê chorou demais. Nessa frase, o bebê chorou demais. O bebê é o sujeito. Eu estou falando do bebê. O bebê é o sujeito. Tudo aquilo que eu estiver falando a respeito do bebê é o predicado. Eu estou falando o que do bebê? Que ele chorou demais. Chorou demais é o predicado. Agora, qual é o verbo dessa frase? O bebê chorou demais. O verbo é chorou. O verbo é chorou, que é uma ação. É a ação do bebê. Ele chorou, chorou demais. Então, é a ação. Quando eu falo o bebê é o agente, que é o sujeito. Isso está sendo explicado aqui na página 25, que tem uma tarefa para vocês fazerem sobre isso, para vocês identificarem na frase qual é a ação, qual é o agente. Esse agente que está falando
é o sujeito, é relacionado ao sujeito. A ação é o verbo. Próxima frase. Eu gosto de você. Na frase eu gosto de você, o sujeito, eu. Eu é um pronome. Lembra que a tia falou que o sujeito, ele pode ser uma pessoa, pode ser um animal, pode ser um objeto, ele pode ser uma fruta, um pronome, um substantivo. No caso, eu é um pronome. Então, eu é o sujeito, né? E o predicado, tudo aquilo que eu estou falando do sujeito é o predicado. O predicado é qual? Gosto de você. Gosto de você é o predicado. Qual é o verbo aí? Qual é a ação? Gosto. O verbo aí é gosto. Então, na parte do predicado, ele começa pelo verbo. Gosto de você é o predicado. Próxima frase aí que eu vou colocar para vocês. A galinha põe ovos. Qual é o sujeito, turma? Nós estamos falando de quem? Da galinha. A galinha é o sujeito. Qual é o predicado dela? Tudo aquilo que eu estou falando da galinha na frase. Eu falo que a galinha o quê? Põe ovos. Então, põe ovos é o predicado. Qual é a ação nesse sujeito aí? Qual é a ação que nós temos nessa frase aí? A ação é põe, que é o verbo. Agora, para vocês olharem aqui uma tarefa que vocês vão copiar e responder no caderno de vocês sobre a aula de hoje. A aula sobre sujeito e predicado. Mas a aula não terminou ainda não, minha turma do terceiro ano. A aula não terminou. Agora vamos para mais uma aula. Vocês vão estar colocando na página 26. Na página 26, nós vamos estar falando de palavras terminadas com eis e esa, com o uso do Z. Eis e esa, palavras que são terminadas com eis e esa. Vou ler agora para vocês e vou colocar a imagem aqui da página 26, esse poema. Vou ler o poema agora aqui para vocês. Declamar. Ao declamar a poesia, a menina com delicadeza demonstrou palidez. Ao falar da princesa, mas com rapidez, ela recuperou toda a sua singeleza. Olhem bem aí como nós temos palavras terminadas em eis e esa. Olhem bem aí na página 26, como está destacado aí. Nós temos a palavra delicadeza, que está destacado, mas nós temos singeleza, rapidez, palidez. Rapidez e palidez são terminados com eis. Delicadeza e singeleza são terminados com esa. Mas nós não temos só essas palavras, não. Para ser usado o eis ou o esa, são adjetivos que eles são transformados em substantivos. Esses adjetivos, eles são transformados em substantivos com a terminação eis e com a terminação esa. Vou colocar agora aqui para vocês um quadro de exemplo com adjetivos que foram transformados em substantivos com a terminação eis e esa. Acompanhe aí com a tia. Limpo é o adjetivo. Olha o lado do adjetivo. Limpo transformou em limpeza. Limpo é o adjetivo. Limpeza é o substantivo. Terminou em esa com Z. Certo, certeza. Claro, clareza. Estúpido, estupidez. Nítido, nitidez. Olhem bem esse quadro aí que a tia colocou como exemplo para vocês acompanharem com a aula de hoje. Com a terminação eis e esa. Não tem só essas palavras. Macio,
é o adjetivo. O substantivo que eu transformei esse adjetivo em substantivo ficou maciez. Nobre, nobreza. Magro, magreza. Rápido, rapidez. Lúcido, lucidez. Sensato, sensatez. Então, turma, essa foi a nossa aula de hoje com palavras terminadas em eis e eza. Nós temos essa atividade aí na página 26 e na página 27. Vocês vão fazer no nosso livro ativamente essas 2 páginas da aula de hoje, ok? Beijos para vocês e até a nossa próxima aula. Amo demais vocês. Estou com saudade. Saudade dessa minha turma do 3º ano. Fique com Deus, turma. Fique com Deus. Tchau. Tchau, meus amores.